Olá, existe mais de 100 anos uma profecia que talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, e muitas pessoas têm repetido essa profecia, falado sobre ela, mas na verdade é que essa profecia ela já dura muito mais de 100 anos. Não se sabe muito ao certo quem é que criou ou inventou, apesar de que tem algumas pessoas que são mais indicadas que tenham sido os criadores, ou pelo menos os que repassaram essa profecia. Então, há mais de 100 anos existe uma profecia de que em um tempo distópico, talvez, aí, aconteceriam grandes catástrofes no mundo, lutas, calamidades, mas acompanhados. O objetivo aqui é acompanhado de 3 dias de escuridão. Nós não estamos aqui para questionar ou discutir sobre essas catástrofes que essas pessoas falam. O objetivo desse vídeo aqui é só para falar sobre os 3 dias de escuridão. Então, nesse mesmo período, há mais de 100 anos, pessoas do mundo inteiro, eles seguiram assim, desde esse tempo de uns 100 anos para cá, eles seguiram afirmando ter tido a mesma revelação. Não, eu também vi, Deus revelou, Deus me mostrou, eu também vi e tal. Que vai acontecer falando sobre isso, que vai acontecer 3 dias de escuridão. Então, algumas pessoas já marcaram em seus relatos datas. Falou, não, vai ser na data tal, vai acontecer 3 dias, enfim, preparem, está chegando aí 3 dias de escuridão, de trevas. Então, é, devido a algumas dessas pessoas que disseram que também tiveram essa revelação serem pessoas da igreja, tanto do meio pentecostal como do meio católico, pessoas assim, vamos dizer assim, consideradas pessoas de responsabilidade nessas igrejas. Então, aí a sociedade também e tal começou a dar mais credibilidade a essas visões, essa profecia em particular. Mas essa profecia ela teve mais repercussão através do conhecido frade católico, o Padre Pio, né? E de uma monja católica chamada Lúcia de Jesus Rosa dos Santos. Essa monja também, ela repetiu essa profecia. Então, devido a isso, devido a, a, a esses religiosos terem, vamos dizer assim, uma credibilidade entre os seus pares, então veja o que é que acontece. Então, essa profecia cresceu. Não, olha, o religioso, ok, o crente, enfim, falou sobre isso. Pelos meados de 1916, 1917, por aí, na cidade de Portugal, todo mundo já conhece essa história. Lúcia Jesus dos Santos, que morreu em 2025, Francisco de Jesus Marto, Jacinta Jesus Marto, e as 3 crianças ali portuguesas afirmaram que eles viram muitas coisas, eles presenciaram juntos aparições, e segundo eles se referiam a um anjo que estava falando com eles, conversando com eles, e eles afirmavam que a própria Virgem Maria mostrou para eles coisas assim. Então, o objetivo aqui não é questionar, o que está em pauta aqui são os 3 dias de escuridão. Então, eles falam que nessas grandes, vamos dizer assim, visões que eles tiveram, dentre várias, porque se a gente fosse falar dessas visões aqui, de tudo, não daria tempo. Mas, como o objetivo aqui é só falar dessa parte em particular, então nós vamos nos ater a isso, a essa particularidade dos 3 dias de escuridão. Então, eles afirmam, nessas revelações, pseudos-revelações ou visões, que com respeito ao frade lá, o Francesco Forgione, que é conhecido como Padre Pio, que nasceu na cidade italiana de Pietrelcina em 1887. Ele morreu em 1968, inclusive. Ele foi um frade, um sacerdote católico italiano, que em vida, né? Ele foi muito venerado. As pessoas tinham ele como uma referência de respeito e também espiritual. Eles viam ele como uma pessoa espiritual. Então, o Padre Pio, ele também ele falou sobre essa pseudo
profecia. Então, as mensagens deixadas pelo Padre Pio e essas três crianças são, né, são longas, como eu disse. Eu não vou falar muito sobre essas revelações gerais. Então, vamos nos ater aos 3 dias de escuridão. Eh, então, há pouca divergência sobre o conteúdo dessa revelação, ou seja, alguém foi lá e falou: "Ó, eu tive uma revelação que vai ter 3 dias de trevas". O outro também falou. Então, assim, entre um relato e o outro, não tem muita diferenciação, assim, tipo assim, é muito similar. É como se estivesse repetindo a mesma frase, como se estivesse vendo a mesma coisa, né. Então, há pouca o conteúdo dessa revelação, ela é muito igual, né. Eh, então eles a revelação fala o seguinte, que no mundo, político, um homem de uma grande posição política, grande e tal, seria assassinado, certo? A revelação começa falando isso. Que no mundo político, em um país por aí qualquer, um homem de grande importância política no mundo seria assassinado, e isso ia causar uma guerra mundial, certo? E também a explosão de uma bomba atômica. Aí já começa por aí, a profecia começa falando isso. Consequentemente, haveria uma noite extremamente gelada no mundo, por causa dessa bomba atômica, tal, explosão, tal. Então haveria uma noite gelada no mundo inteiro, com grandes ventos gelados, é claro, seguidos na madrugada por um terremoto com a duração de 8 horas, um terremoto que ia pá, durante 8 horas. Ele ia abalar a Terra inteira, certo? Então, após isso, aconteceria depois desse terremoto, aí aconteceu uma grande escuridão que ia durar 3 dias. Seriam 3 dias de escuridão total. E durante esses 3 dias ia acontecer o quê? Terror e morte durante esses 3 dias, né? Então só ia sobreviver apenas um terço da humanidade. Esse é o teor da visão da humanidade. Então, durante esses 3 dias, somente escapariam quem que ia escapar durante esses 3 dias? Somente os devotos. No caso do Padre Pio e da monja, então só ia escapar devotos católicos, é claro, né? Que crerem na tal profecia. E somente não é só ser católico. Nesse caso aqui, a profecia não é. A pessoa não precisa simplesmente ser católico para ser salvo, não. Simplesmente tem que crer também na profecia. Se não crer na profecia, não seria salvo, mesmo sendo católico. E as pessoas, né, iam pedir socorro e eles iam receber socorro, certo? Receber socorro. Então, somente um terço da humanidade ia escapar. Os fiéis que eram católicos tinham que tinha que crer na profecia e pedir socorro. Ou seja, tinha que pedir socorro, senão ele, ele tinha que crer e pedir socorro. Pedir socorro para quem? Ele tinha que pedir socorro para Jesus, certo? Maria e outros santos descritos na Revelação. Embora, mesmo crendo que seja preciso tomar certo cuidado para não perder a proteção, segundo eles, durante os 3 dias, o inferno ia esvaziar, e porque os demônios iam espalhar na terra para atormentar e matar infiéis. Todos os infiéis seriam mortos pelos demônios. E por isso ninguém poderia estar na rua, ninguém podia ficar na rua. Durante esses 3 dias, ninguém pode sair na rua. As pessoas têm que ficar fechadas em casa e não poderão atender ninguém. Você não pode atender ninguém. Bateu no portão, não, não vou atender. Os demônios que vai estar lá querendo te esperar. Entendeu? Então você não pode abrir a porta para ninguém durante esses 3 dias. E segundo eles, não pode entrar nem vento. Você tem que arrumar um pano, um tecido, colocar nas portas, nos lugares, para vedar até o vento. Nem o vento não pode entrar. Simplesmente assim. É, E as pessoas não podem olhar para fora, igual nos dias lá de Sodoma, lá, que a mulher olhou para trás, não pode olhar para fora, não pode olhar. Vou olhar no buraquinho, que não pode olhar para fora, não. Então, todo fiel deve passar os 3 dias de escuridão rezando,
Simplesmente enfim. Então, todo infiel, já que ele creu na profecia, ele tem que arrumar um altar com santo, colocar o santo ali em cima do altar, e se não tiver santo, no mínimo, ele tem que ter um rosário. No mínimo, ele tem que ter um rosário, onde ele vai ficar rezando, certo? Durante todo o tempo deitado no chão. Ele vai ficar o tempo todo deitado no chão, com os braços abertos em forma de cruz. Então, todo fiel deve passar os 3 dias rezando, em frente a um altar com santo em cima. Ali, se não tiver santo, ele tem que ter um rosário, onde fica rezando durante todo o tempo, deitado no chão, ali em forma de cruz, simples assim, e com os braços estendidos. Ele tem que fazer isso 3 dias, ficar 3 dias deitado no chão, de boca no pó, em forma de cruz, e com os braços estendidos, né? E ele não pode cochilar, não pode tirar uma soneca, não pode de jeito nenhum. E deverá ainda ter em mãos, o que ele tem que ter em mãos? Água benta, e com essa água benta ele vai ungir as portas, a janela. Você sabe para que é água benta? Para os demônios não entrar na casa. É claro que os demônios vai estar tudo solto na ideia deles. E eles vão ter que ter vela branca. Tem que arrumar vela branca, acender essas velas brancas, mas não é uma vela comum. Tem que levar as velas para o padre benzer, né? Um sacerdote, alguém, e elas devem ser acesas na casa, pois assim nada vai conseguir apagar essas velas. Essas velas, milagrosamente, depois de abençoadas pelo paroco, então elas não vão apagar. Elas vão acender e não vão apagar. As velas vão ficar ali queimando os 3 dias, certo? Mas tem que ser a vela benzida. É isso aí. Ah, e elas vão durar até os 3 dias que vai acabar a escuridão. Não vai ter luz de outro jeito. E no final da escuridão, nesses 3 dias, haverá fogo, uma saraiva, terremoto constantemente e um vento gelado, cheio de gás venenoso. Veja bem, um vento gelado com gás venenoso. E esse vento gelado também vai matar tudo que vê na frente. Então, as pessoas que acreditarem na profecia, elas têm que ter essas coisas em casa. As velas benzidas, um altar já pronto para organizar na hora. E ele tem que ter também. Agora, eu não entendo como que vai acontecer isso. Porque eles dizem que a pessoa não pode mexer e ficar 3 dias de boca no pó. Se a pessoa vai ficar 3 dias de boca no pó, ele não pode sair. Não pode ir nem no banheiro, pelo jeito que eles falam lá. Só que ao mesmo tempo eles entram em contradição, porque eles dizem que você tem que estocar comida. Mas você vai comer, então você não vai ficar o tempo todo deitado de boca no pó. Mas tá, tudo bem. Às vezes eu entendi errado, ou então você tem que estocar comida, né? Porque ninguém pode sair para buscar alimento. Todos os aparelhos da sua casa precisam ser desligados. Geladeira, televisão, tudo quanto é trem. Tudo que tiver aparelho que tiver dentro de casa, desligado, né? Telefone. E, segundo eles acreditam, no mundo inteiro, as pessoas vão começar a ter a revelação disso, certo? Desses acontecimentos, quando tiver vespando o dia de acontecer. Então é isso aí. É... Então, essas pessoas têm que arrumar comida para eles e para os animais. Então, por exemplo, se você tem um cachorrinho de estimação, tem que pôr para dentro de casa, já bota a comida dele lá, ajeitadinho. Se você tiver um cavalinho, um trem qualquer, põe dentro de casa. Todos os animais seus, se você quiser que eles vivam, tem que pôr dentro de casa. E pôr comida para ele ali, para ele ficar dentro de casa, né? Então, as pessoas não vão poder sair procurando provisões, nem para si, nem para os seus animais, né? Então, antecipadamente, todos afirmam que as orações devem ser feitas diante de Jesus, na verdade, certo? As pessoas têm que fazer a oração diante de Jesus, mas não para Jesus. Eu tenho que orar diante de Jesus, mas não para Jesus. Eu preciso suplicar para a Virgem Maria, certo?
eu preciso suplicar para a Virgem Maria, porque ela é a única que poderá ajudar e proteger durante esses dias. Até porque Jesus, nesse período, aonde vai estar Jesus? Jesus, nesse período, ele vai aparecer para os ímpios que estão sendo mortos. Olha, você está sendo morto, viu? Boa morte para você. Você não creu em mim, você não acreditou em mim, não acreditou na profecia. Então você vai estar morto agora. Esteja morto. E a pessoa vai morrer. Então ele vai aparecer para a pessoa no momento que a pessoa estiver morrendo, para dizer para as pessoas que ele está morrendo porque não creu nele nem na profecia, na famosa profecia, né? E ele não vai ajudar, não. Ele só vai aparecer para dizer, né? Hasta la vista, baby, ou coisa assim, né? Você está morto, você vai morrer. Então é isso aí. Então, segundo eles, somente a Virgem Maria, São José, só a Virgem Maria, São José, Santa Isabel, São Conrado, São Miguel, São Pedro e Santa Teresinha, e mais alguns anjos, são os que, como eu já disse, que Jesus nesses dias vai estar aparecendo para os ímpios. Então são eles que vão dar uma força. Mas quem vai estar no comando é, lógico, a Virgem Maria. Jesus vai estar ocupado falando para os infiéis por que eles estão sendo destruídos e morrendo, né? Aí depois de tudo isso, todo mundo vai ver no alto e tosco monte o vulto de uma cruz, né? Aí vai chegar, vai brotar a primavera e todos vão se alegrar por estar vivo. Oh, vivas, escapamos, passamos os 3 dias, aleluia e tal. Então, a maioria dos católicos acreditam piamente nessas revelações, a maioria acredita por causa da famosidade do Padre Pio, embora tanto Pio. Agora veja bem, vamos falar do Padre Pio. O Pio, o Padre Pio e os 3 meninos, né? Os 3 pastorzinhos lá, os 3 meninos, é, eles disseram que isso iria acontecer entre 1950 até 2001. Eles marcaram a data, que depois, era nessa época, durante esse período, ia acontecer isso. Então, tanto o Padre Pio como os 3 meninos, os 3 pastorzinhos e vários outros, eles disseram que essa profecia iria acontecer entre 1950 até 2001. Quer dizer, 2001 já foi, já era, né? Aí, os devotos dessa profecia, não, talvez seja uma data metafórica, né? Ou então eles inventam um negócio lá, eu acho que ele errou a data, eles erraram a data, enfim, tal, não? Então, a partir do ano de 2005, por exemplo, e agora, novamente, com essa explosão dos meios de comunicação, católicos do mundo inteiro começou a dar uma avivada nessa profecia, nessa revelação, entre aspas, e deu uma avivada, começou a espalhar essa profecia. Não, o Padre Pio estava certo, vai acontecer agora. Olha, tem um sinal ali. É para os dias atuais, eles só erraram a data. Então, aí os cientistas, quando eles falam, vai ter um eclipse solar, eles falam, tá vendo? O Padre Pio estava certo. Quando fala que um asteroide vai colidir com a Terra, o cientista fala, eles falam, tá vendo? É o que o Padre Pio falou. Quando tem um terremoto, todo mundo fala, olha, vai dar 3 dias e 3 noites. Entendeu? A profecia está cumprindo, a revelação está cumprindo. Bom, até então, essa profecia, ela era de propriedade mais católica, certo? Eram eles que falavam sobre isso e tal, enfim. Só que de uns anos para cá, como se não bastasse, isso também explodiu no meio pentecostal. Explodiu no meio pentecostal. Eu posso citar um exemplo, né? Em 2019, uma americana, Linda Courtney, né? Ela apareceu no cenário pentecostal dizendo: Olha, eu vi, fui, Deus revelou. E vai ter 3 dias e 3 noites de escuridão, né? E os demônios vão ser soltos, vão matar pessoas. E é bom lembrar
que mesmo sendo de teor pentecostal, não mudou muita coisa não. Eles não fazem questão de mudar muita coisa não. A única coisa que mudou entre os pentecostais e os católicos, nesse caso aí, foi só a questão que eles tirou um pouquinho a autoridade da Maria aí, tirou um pouquinho do cajado dela e colocou, não, e tal. Mas a mesma coisa, e tirou o negócio de vela. Não, não vela não, a água benta. Aí no caso, eles falou que tem que ungir as portas com azeite. É. Aí tem que levar, consagrar no monte, ou orar, pedir um pastor, e consagrar e orar e ungir as portas. Do mesmo jeito. Mas as velas continuam. Vela continua, esse negócio, tem que ungir as pessoas, tem que orar também 3 dias. Então, os pentecostais agora, aí aparece um pastor ali, Deus me revelou que vai ter 3 dias de escuridão. Aparece uma pastora, uma profetisa e fala, Deus revelou para mim que vai ter 3 dias de escuridão e tal, do mesmo jeito, está espalhando isso também, e aí, enfim, e essa profecia, essa revelação, nos mesmos moldes de mais de 100 anos atrás, certo? Mais de 100 anos atrás. Então é isso aí. Então, também fala que vai ter né, que ter vela, tem crente falando que vai ter vela, porque agora não vai ter aparelho nenhum que vai funcionar, não vai ter nem lanterna vai funcionar e tal, enfim, e as mesmas coisas. E olha, e vocês pensam assim, ah, mas tem muita gente que não acredita nisso, você está enganado. Existe uma multidão que já está guardando alimentos, entendeu? Está guardando alimento. E pregando aí nas internet da vida aí e tal, nos meios de comunicação, nas redes sociais, pregando que vai ter mesmo, vai ter 3 dias de escuridão e tal. E tem uns marcando data, já marcaram data para 2019, não aconteceu, para 2020 não aconteceu, para 2022 não aconteceu e tal, enfim. Agora nós estamos em 2025, já estão restaurando a profecia de novo, vai ter 3 dias de escuridão mesmo. E tem gente guardando alimentos. Tem gente guardando alimento, reservando alimento e tal, esses alimentos, e pronto. Tem uns que estão guardando, tem uns que acreditam que vai funcionar a lanterna e tal, e tem uns guardando, né, lanterna, pilha, e comida, e comida. Muitos crentes estão guardando. E tem igrejas inteiras, inclusive, tem igrejas inteiras ensinando os crentes a guardar comida, porque vai ter 3 dias de escuridão e as pessoas vão ficar com fome. Só que tem gente guardando, eles falam que é 3 dias e 3 noites de escuridão, mas tem gente guardando comida para 7 anos, igual lá no Egito, lá do José. Então tem gente guardando comida para 7 anos. Mas é isso aí. Então as pessoas estão voltando a isso, estão falando: olha, vocês guardam a comida, guardam as coisas, proteja a sua casa. E tem gente que está com litros e litros de óleo de unção, alguns vão para o monte e oram com esse óleo, outros levam para o pastor orar com o óleo, e estão trazendo para casa e guardando dentro de casa. Certo? Guardando dentro de casa. Tem gente que estão guardando comida também até para os animais de casa, para os cachorrinhos, porque hoje o pet é uma. Né, todo mundo tem pet, então, por exemplo, guarda as comidas aí e tal, porque vai dar 3 dias de escuridão. E tem gente que está marcando data, ó, em outubro, aí não acontece. Não, eu errei a data, agora é novembro. Não, eu errei a data, é dezembro. Então, falando isso. Qualquer coisa que acontece no mundo que o cientista fala, olha, vai ter um eclipse, não sei o quê, eles falam, tá vendo? É o sinal, é o sinal. E aí as pessoas vão guardar, preparando, e tem gente preparando e com medo desse tipo de coisa, certo? Então, e agora eles estão falando de um grande reset, estão falando de um apagão mundial. Ó, vai ter um apagão mundial. Os governos vão desligar as internet no mundo inteiro, vai apagar, não, não vai ter telefone, não vai ter rádio, não vai ter energia elétrica, energia solar e tudo, vai ter um apagão, e o diabo e tal, enfim, e vai ter um grande apagão, vai ter um apagão, vai ter um reset, vai ter tudo, vai apagar tudo, não vai ter nada, não vai ter nada, e nenhum aparelho vai funcionar, vai ter um bug aí e tal, enfim. Então as pessoas estão alarmadas e preocupadas, e crente marcando isso e desse jeito. Isso é antigo, tem mais de 100 anos que essa profecia se repete, né? Então, inclusive tem alguns segmentos que falam que a única coisa que vai funcionar é o rádio de pilha.
Então tem gente guardando pilha e comprando rádio. Os vendedores de rádio agora estão ganhando muito dinheiro, porque os clientes estão comprando rádio no atacado e no varejo para se comunicar um com o outro. Comunicar um com o outro só pelo rádio. Então, é isso aí, meus senhores. Então, veja bem, em resumo, vamos resumir aqui: isso não passa de especulação, de bobagem, histeria coletiva e não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia diz que vai ter escuridão? Tem isso na Bíblia? Sim, a Bíblia diz que vai ter escuridão, mas a Bíblia não diz que vai ser 3 dias. A Bíblia diz que vai ser só um dia, certo? Um dia que quando for meio-dia, o dia vai parecer que é meia-noite. Só isso que fala. E a Bíblia diz também que esse dia dessa escuridão não vai ser agora. Vai ter um dia de escuridão mundial, sim, mas segundo a Bíblia Sagrada, vai ser na grande tribulação. Nessa altura do campeonato, eu creio que nem todos os que são fiéis ao Senhor não vão estar aqui. Nós vamos estar na glória lá, na luz de Deus. Não vai ter escuridão para nós. Então, essa escuridão é para o mundo, essa escuridão é para Israel, é castigo para Israel e para o mundo que aqui ficar, e vai ser um dia só. A Bíblia não diz que vai ter 3 dias de escuridão, uma semana, do mês, nem nada. Então, então isso é alarde, isso é falsa profecia, e enfim. E eu vou ficar aqui com os textos bíblicos para meditação. 1 de João 4,1 diz: Amados, não acrediteis em todo espírito, mas provai se esses espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm se levantado no mundo. Ezequiel 13, versículo 1 diz o seguinte: Porventura não tivestes uma visão mentirosa e enganosa, e não falaste adivinhação de mentira? Quando disseste o Senhor diz, sendo que eu não falei coisa ou tal coisa? Vamos para Jeremias 14, 14. E disse o Senhor aos profetas que profetizam falsamente no meu nome: Eu nunca os enviei, nem lhes dei ordem, não lhe falei nada, não dei visão para eles, essa visão falsa de adivinhação e de vaidade e engano do seu coração, engano do coração. O que eles vos profetizam é engano do coração, né? Ainda em Jeremias 23, 28 diz: o profeta que tem um sonho, gente. Ah, eu sonhei. O profeta que tem um sonho, conte, mas como sonho. Conte como apenas sonho. O profeta Jeremias 23, 28 está dizendo isso. Se o profeta tem um sonho, conte, mas conte como se fosse o sonho. Não é uma profecia. Conte como apenas sonho. Agora, aquele que tiver a minha palavra, né? A minha palavra com verdade, então pregue ela. Pregue a palavra, porque o que tem o trigo com a palha? Então, sonho é palha. Se você tem um sonho, eu tive um sonho louco hoje, eu tive um sonho doido ontem. Conta, mas conta como sonho. Para terminar, Jeremias 23, versículo 25 ao 28 diz: Eu tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando em meu nome, dizendo: sonhei. Até quando acontecerá isso? No coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Então é isso, meus queridos. Baruch Rabá, bendito o que vem. Salmo 118, 26. Deus abençoe. Amém.